Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de E Se Eu Soubesse? Mas se você realmente soubesse o que vai acontecer hoje, eu, se fosse você, ficaria aí sentadinho, arrumadinho, porque hoje vai ser diferente. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que talvez você já conhece de alguns lugares, talvez você já tenha visto em vários episódios ou ainda por aí, nas palestras, na internet, em alguns lugares. Então, sem mais delonga, eu vou falar para você quem é esse nosso convidado de hoje. Ele é um jovem de 49 anos, há mais de 20 anos ele é empresário na área de comunicação visual, ex-jogador de voleibol, ex-palhaço de hospitais, ex-várias coisas, mas uma coisa que ele não é ex... Não sei o que ele não é ex, a gente já é ex de tanta coisa. Pula essa parte e vamos agora a esse nosso convidado. Atenção, senhoras e senhores, antes da hora, nosso querido piloto revelou o convidado, ele, Tony Duarte. Muito bem, senhoras e senhores, hoje deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. É um episódio diferente, onde durante a semana eu recebi algumas perguntas. Dessas perguntas eu selecionei algumas, 4, 5, para a gente conversar sobre o que as pessoas estão procurando saber na área do empreendedorismo. Então, as pessoas chegaram até aqui, mandaram mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eu selecionei isso daqui. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Para quem está ao vivo aqui no Instagram, também, se você quiser mandar a sua pergunta, pode mandar, que eu vou responder aqui para vocês diante daquilo que me cabe, diante da área de comunicação, diante da área de empreendedorismo e daquilo que eu sei falar e sei fazer aqui para você também na câmera 2. Hoje nós estamos aqui, como sempre, no nosso estúdio de podcast. Aqui é um estúdio dentro do nosso hub de comunicação, onde a gente aluga esse espaço para você que tem um podcast e quer fazer a sua gravação, ou para você que quer vir aqui ser entrevistado para poder ganhar autoridade, porque você vai levar esse material e vai distribuir depois nas suas redes sociais. Então, funciona para você que quer gravar, funciona para você que quer ser entrevistado e funciona para você que quer vir aqui só passear e bater um papo, porque você não tem muita coisa para fazer em casa. Então, vem aqui conversar com a gente. Muito bem, senhoras e senhores, hoje, como esse dia é diferente de perguntas e respostas, eu imagino que cada um de nós tem uma formação diferente. Cada um de nós teve uma experiência de vida diferente e tem uma expectativa, que tem uma visão diferente do que vai acontecer com as coisas. Então, tudo que eu falar aqui hoje é com relação à minha experiência de vida, é em relação ao que eu já fiz. Então, as opiniões que eu der aqui, eu não quero que você saia correndo para fazer ou para não fazer. Você vai ouvir, você vai captar e se servir para você, você administra da melhor forma como interpretar tudo que eu vou te dizer aqui. E se você ainda ficar com alguma dúvida, você pode mandar uma mensagenzinha para a gente aqui no Instagram, que a gente está ao vivo, eu aproveito e já respondo para você. Certo? Para você que ainda não sabe, eu tenho já 20 anos de experiência na área de empreendedorismo e agora, recentemente, há mais ou menos 2 anos, eu adquiri a franquia da Alpha Graphics, que é uma das maiores redes de gráfica do mundo, e a nossa unidade fica aqui no Campo Belo. Então, juntando com tudo que a gente já fazia em relação à comunicação visual, tem toda a parte gráfica. Então, o meu know-how vem da comunicação visual, juntou com a parte gráfica e fora tudo antes do que eu já fiz nessa vida, como também já fui, vou listar aqui para vocês rapidinho, palhaço de hospital, já fui estagiário de auditoria, já fui assistente de marketing, já fui vendedor de curso de inglês, vendedor de curso de plano odontológico, eu fazia trabalho de faculdade para aqueles caras que não queriam fazer trabalho de faculdade. Se você um dia pensou em não fazer trabalho de faculdade para apresentar no final de ano, eu era o cara que fazia o trabalho para você. Então, juntando tudo isso, me trouxe uma bagagem, me trouxe uma forma de ajudar as pessoas a chegarem num caminho de uma forma mais curta, né? Porque por onde eu passei, eu já abri a trilha e quem quiser que venha atrás. Tirando também algumas experiências internacionais, eu vou trazer aqui para você essas perguntas e, consequentemente, as respostas. Então, vamos lá. O nosso primeiro perguntador de hoje é o nosso querido André Feijó. André Feijó, da Ducap.
A pergunta dele é a seguinte: como você enxerga... Eu estou sem óculos, gente. Como você enxerga, quer dizer, eu quase não enxergo aqui. Como você enxerga a efetividade da comunicação das empresas com o usuário final no cenário atual, marcado pelo uso intensivo de tecnologias digitais, como redes sociais, inteligência artificial e automações? Quais pontos considera que ainda precisam ser aprimorados? Eu acho que vocês entenderam a pergunta, né? Ele é um bom perguntador. Eu enxergo da seguinte forma. Hoje em dia, a tecnologia está aí para ser utilizada. Ela é para ser utilizada, não é para ser ignorada, mas não pode ser também totalmente... a parte humana das coisas não pode ser deixada de lado por conta da tecnologia. Então, se você tem todas as possibilidades de trabalhar suas redes sociais, de integrar tudo que você tem com inteligência artificial, usando os APIs, se você tem condições de montar toda uma rede integrada para que você supra o seu cliente com todas as informações, isso é ótimo. Beleza, joinha. Isso aí. Então, você tem mais que explorar e fazer isso mesmo, só que da forma correta. Então, não adianta você jogar de qualquer forma as informações nas suas redes sociais de uma forma discrepante, sendo que você fala uma coisa no Instagram, fala outra no YouTube, fala outra no seu WhatsApp, porque vai dar divergência. E até mesmo o seu próprio cliente, quando te procurar nas diferentes redes sociais, ele não vai saber qual é a informação correta. Por onde que ele vai? Então, você amarra tudo isso de uma forma coerente. E você vai utilizar as suas redes sociais. Só que, mais importante do que as redes sociais digitais, são as redes sociais humanas. Certo? São as redes sociais humanas. O que adianta você ter uma rede social digital muito bem montada, se quando você vai entrar em contato com o seu cliente, humanamente falando, o negócio não funciona? As redes sociais servem como um canal para o seu cliente chegar até a sua empresa, para o seu cliente chegar até você. Só que a partir do momento que esse canal já foi ligado, que ele já passou pela ponte, quem vai falar com ele é você, ou é o atendimento da sua empresa. E aí é um atendimento humanizado. Então, o atendimento digital online, ele não substitui o atendimento humano. Então, respondendo aqui ao nosso querido André Feijão, precisa existir uma sinergia entre os dois pontos. Você tem que ser congruente com a sua comunicação digital e também congruente da sua comunicação digital com a sua comunicação real, a sua comunicação humana. Um não pode estragar o outro, né? Existem hoje formas de você fazer isso com diversos aplicativos, diversas plataformas. Por exemplo, você tem o RD Station, você tem o Lead Lovers, você tem mais uns 3, 4 aí que fazem um CRM junto com a parte de marketing digital, que integram o WhatsApp com e-mails, com disparos, com funil de vendas. Então, você precisa fazer isso, ou ter alguém que faça de uma forma correta para que tudo funcione e não seja um tiro no pé. Alguém aí já levou um tiro no pé? Você já levou, Mércio, um tiro no pé? Não, já levou, Kátia? Ninguém levou um tiro no pé. E não queira levar um tiro no pé, porque isso aí não é legal. Então, fazendo isso dessa forma, você vai ter uma comunicação assertiva, tanto digitalmente falando, quanto humanamente falando. Então, é importante você ter sempre isso no seu radar. Sempre isso no seu radar. Que você vai interagir das duas formas possíveis, certo? Feijão, eu sei que você hoje está passeando no Paraná. Espero que esteja aproveitando muito bem aí as suas condições de férias, mas a sua resposta está aqui. E depois, se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, só entrar em contato com a minha assessoria para respostas de podcast. Correto? Passando para frente, temos aqui mais algumas pessoas aqui no nosso Instagram. Seja bem-vinda, Valti Santos, é isso? Seja bem-vindo, não sei se é Walter ou Valti, um abraço para você. Fique à vontade para fazer também as perguntas que você quiser fazer em relação ao empreendedorismo e comunicação na sua empresa ou no seu trabalho, tá certo? E agora, mais uma pergunta da Renata. A Renata, ela tem uma empresa
de frios, de queijos e vinhos. Então, ela é uma pessoa que começou montando a sua empresa, ela passa por algumas dificuldades em relação ao início de empresa, a formatação de preço, a como expor produtos, mas ela está indo muito bem. Ela conseguiu montar um espaço bem bonito, e ela tem, além dos seus produtos ali, ela faz também visitas, ela monta feiras onde ela expõe os seus produtos. E a Renata, ela pergunta o seguinte: qual o investimento mais seguro para a empresa, começando com valor baixo? É uma pergunta meio assim, né? Porque depende, é relativo. O que é um valor baixo para você? De repente, o que é valor baixo para você não é valor baixo para o outro. Assim, quando você vai vender um produto também. Às vezes você coloca um preço e esse preço para você é um preço alto, mas para o seu cliente não é, ou vice-versa. Então, aqui o que eu entendo é que você queira perguntar onde você vai investir o seu dinheiro, né? Em quais canais financeiros você vai investir o seu dinheiro. Eu, Renata, se eu fosse você, o que eu faria nesse momento, ao invés de você investir o seu dinheiro, dependendo de quanto, tá? A gente não sabe os valores exatos aqui. Mas, ao invés de você investir, nesse momento, o seu dinheiro em alguma fonte de investimento, como CDB, LCI, fundo imobiliário, que tem um rendimento de mais ou menos aí 0,8, 0,1 ao mês, dependendo de onde você fizer o investimento e quanto você tiver lá, eu investiria na sua empresa. É isso aí. Então, Renata, eu investiria na sua própria empresa. Então, ao invés de você pegar esse valor todo e investir e ganhar 1% ao mês, pega um percentual desse valor e investe em tráfego pago. Contrata uma empresa, uma pessoa, se você quiser eu te indico alguém, só me sinaliza depois, para você fazer um tráfego pago com esse valor, porque você vai ganhar muito mais do que 1% ao final do mês. Elege um produto, pega um produto seu, que é um carro-chefe, alguma coisa que você já sabe que as pessoas gostam, e faz um tráfego pago para esse produto. Investe R$500, R$1.000 num tráfego pago, que é muita coisa, é um valor bom para o seu negócio. E o que você vender daí vai te dar um retorno muito maior. Então, nesse momento, onde você está crescendo a empresa, onde você precisa ser mais conhecida, onde você precisa de mais retorno e precisa de caixa, eu sugiro você a fazer tráfego. Certo? Faz tráfego, faz Google Ads. Eu vejo que você investe também, você está melhorando bastante na sua questão do Instagram. Então, aprimora isso. Mas eu investiria no tráfego. Tá certo? Pensa direitinho. Mas se você quiser também investir em instituições financeiras, eu vou te indicar também uma pessoa para fazer esse acompanhamento com você, para ver o quanto você tem e para indicar os melhores lugares para você ter um retorno financeiro. Mas você pensa se você vai para lá ou se você faz investimento em tráfego, tá bom? Feito isso, senhoras e senhores, essa questão de investimento é uma questão muito relativa, né? Porque tudo depende do seu objetivo, depende de quanto você tem, depende do que você quer receber de volta. E tem ações, quando eu falo ações, né? Não ações financeiras, tem ações, atitudes que fazem com que você tenha esse retorno mais rápido. Uma delas é o tráfego pago. Outra delas é você pegar um produto e trabalhar exaustivamente esse produto em todas as suas redes sociais, seus canais físicos, sua loja, exposição. Isso vai te trazer um outro tipo de retorno. Então, vale muito você pensar qual o seu objetivo. E, a partir daí, você toma suas decisões baseadas no seu conhecimento. E, quando você não tiver conhecimento, faz isso que a Renata fez. Manda para a gente a pergunta e eu vou ajudando aqui dentro do possível. Certo? E se você estiver aqui no Instagram também e quiser mandar sua pergunta, aproveita que a gente tem mais um tempinho aqui com você ao vivo. Partindo agora para a próxima pergunta da Ellen. Depois, Catalânia, você que está aqui, vocês não sabem, mas aqui atrás hoje temos uma plateia de 2 pessoas aqui dentro do nosso estúdio. Prepare uma pergunta você também. E prepare uma pergunta também o Márcio. A gente vai abrir aqui no final para os nossos queridos amigos aqui dentro também fazerem as suas perguntas. A Ellen pergunta, o que fazer para ter clientes me procurando com frequência? O que fazer para ter clientes me procurando com frequência? Essa é uma boa pergunta que todo empresário quer saber, né, Márcio?
Todo mundo quer saber como ter clientes me procurando com frequência. Eu pego aqui ainda uma rabeirinha na resposta que eu dei para a Renata. Hoje em dia, com a questão das redes sociais, com a facilidade que você tem de acesso às redes sociais, é muito fácil você manter a sua empresa, você manter a sua visibilidade nas redes. Então, se você tiver um Instagram bem montado, você tiver um canal de YouTube, você tiver grupos de WhatsApp, ou ainda você tiver grupos no Facebook, aqueles grupos, né, que são separados por interesse, grupos de maquiagem, grupos de imóveis, de design, grupos de venda, de troca. Então, você tem várias formas de se manter sempre em contato com seus clientes. O que eu acho essencial para você, pelo menos, manter uma rotina. Primeiro, ter o seu Instagram, que hoje em dia o Instagram é carro-chefe nas nossas redes sociais. Então, você ter o seu Instagram bem atualizado, você fazendo ali, se possível, uma postagem por dia. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é o ideal. Mas se você não conseguir que seja frequente nas postagens, se você fizer 2 por semana, 3 por semana, que faça 2, que faça 3, e não falhe com isso. Para o próprio algoritmo lá do Instagram te ajudar a distribuir essas mensagens. Uma outra coisa importante que eu acho muito válido é você ter um grupo no seu WhatsApp, uma lista de distribuição, com aquelas pessoas que já compraram de você. Porque, Ellen, imagina o seguinte, se as pessoas já compraram de você, elas confiam no seu trabalho, elas gostam de você. Então, a probabilidade delas retornarem com você é maior do que você pegar uma pessoa que não te conhece. E você vai gastar menos energia falando com essas pessoas que já te conhecem do que falando com pessoas que nunca ouviram falar de você. Então, você pode trabalhar aí em 2 frentes. Primeiro, monta uma lista de transmissão no Instagram com as pessoas que já compraram de você e você vai falar com essas pessoas vai falar uma vez por semana. Na segunda-feira, ali, depois do horário do almoço, é uma hora que a pessoa está começando a trabalhar, preparando a semana, você manda uma mensagem para essas pessoas. Oi, tudo bem? Não sei o que, papapá, e coloca um textinho rápido para elas lembrarem de você. Você não vai vender nada nesse momento. Você só vai fazer um comentário, vai dar uma dica, vai falar alguma coisa que seja útil para elas. E nesse momento elas vão lembrar de você, elas vão te ver. E se elas estiverem precisando de alguma coisa, elas vão fazer esse contato nesse momento. A pior coisa que tem, você já deve ter passado por isso, você também, é quando você está no WhatsApp e chega aquela mensagem gigante que você vê que é feita pelo ChatGPT, com um monte de desenho, e o cara te vendendo alguma coisa. Vendendo mentoria, vendendo um curso, vendendo seguro, vendendo plano de saúde. É muito chato isso. Eu, pelo menos, não gosto. Então, quando você vai fazer isso, você não tem que vender no WhatsApp nesse momento. Você tem que ser útil à pessoa. Quando você é útil, ela vai te receber de uma forma diferente. Então, quando você vai mandar essa mensagem para essa pessoa no WhatsApp, você vai procurar entender o que ela gosta, o que ela faz e o que você pode mandar de informação útil para ela naquele momento. Se você trabalha com maquiagem, a hora que você mandar essa mensagem para essa pessoa, você vai dar uma dica de maquiagem, você vai falar sobre um produto novo que lançou, sobre uma tendência, algo que seja útil. E você vai, dessa forma, agradar a pessoa e não aborrecer. Então, eu te daria esses conselhos. Contato semanalmente via WhatsApp, postagem frequente no Instagram e, se possível, um canal de dicas no YouTube. Porque no seu segmento, quanto mais dicas você der para as pessoas, melhor. Dessa forma, as pessoas vão se acercar de você, sabendo que sempre você vai ter alguma coisa útil para informar. E o fluxo começa a surgir. Não por interesse, certo? Não por interesse seu, mas porque as clientes vão estar interessadas no seu conteúdo. Você não vai vender, eles vão comprar de você. É diferente. Quando você chega numa fase da sua empresa onde você deixa de vender e você passa a ser procurado pelos seus clientes para que eles comprem, você está no caminho certo. Então, ouve isso, ouve o que o papai aqui está dizendo, siga o seu caminho, faça os testes e depois volta aqui para dizer. Certo? Muito bem. Eu, como não sou um cara previsível, eu vou mudar agora aqui o nosso foco. Então, Márcio Leal, diga para nós. Aciona o microfone 1. O Márcio hoje está pilotando o nosso podcast. Da sua esquerda, microfone 1. E faça a sua pergunta. O microfone 1 está à sua esquerda. Então, Tony, eu gostaria de saber como utilizar toda essa tecnologia, inteligência artificial
acessível a todo mundo, mas demonstrando uma maneira pessoal. Eu acho que a tecnologia ela ajuda muito, só que é muito artificial, fica um negócio muito robótico. Eu ainda acredito que a emoção consiga gerar mais negócios do que a inteligência artificial. Certo, agora desliga o seu microfone. Vamos lá. Para quem está aqui, acabou de chegar aqui, o Mike Lian. Fala, Mike, beleza? Seja bem-vindo. O Márcio perguntou como você utilizar a inteligência artificial de uma forma natural, porque hoje você percebe quando você usa inteligência artificial, correto? Por isso que chama inteligência artificial. A inteligência artificial raramente, eu acho que nunca, vai substituir a inteligência natural. Tanto é que foi a inteligência natural que criou a inteligência artificial. Hoje, com a evolução da inteligência artificial, existem várias formas de você resolver questões. E a mais conhecida delas é o ChatGPT, que hoje já está na versão, se não me engano, 4.5. E ele vem evoluindo cada dia a mais. Quando você vai fazer isso, a forma de se trabalhar com a inteligência artificial é através de prompts. Então, você vai dizer para a inteligência o que você quer que ela faça, né? E a mágica está em como você falar isso. Se você falar de uma forma errada, você vai ter um resultado errado. Se você falar de uma forma rasa, você vai ter um resultado raso. Então, você precisa aprimorar os seus prompts. Só que, um detalhe, o interessante é você pedir para a inteligência artificial te ensinar a fazer os prompts. Ou seja, como eu faço para perguntar o que eu quero perguntar para você? Por exemplo, eu quero criar aqui um desenho de um sol amarelo. Ao invés de eu falar para a inteligência, desenhe um sol amarelo acima das nuvens, eu posso perguntar para ela, olha, eu quero desenhar um sol amarelo acima das nuvens. Quais são os detalhes necessários que eu preciso te falar para que você faça isso com perfeição? Aí ela vai te perguntar, e aí você responde. E é um trabalho de aperfeiçoamento. Você responde, você complementa, vai fazendo isso até ficar da forma como você quer. Hoje, existem vários experts dentro das inteligências artificiais que são perfis de pessoas que foram inseridos lá, né, Márcio? Para que a resposta seja de acordo com aquela pessoa. Por exemplo, você entra hoje, tem a Adapta.org, que é uma empresa que faz isso. Eles têm vários perfis lá dentro, simulando personalidades. Tem de Elon Musk, tem de juiz, tem de presidentes, tem de médicos, tem de vários segmentos. Então, se eu quero trabalhar no marketing digital, por exemplo, eu entro lá, falo com a expert de marketing digital, e a resposta que ele vai me dar vai ser muito mais assertiva do que se eu pegar um GPT padrão. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar um contrato, que eu tenho um contrato um contrato imobiliário, um contrato, sei lá, qualquer um, eu subo esse arquivo para um jurista que tem lá, e esse jurista vai analisar esse contrato com muito mais perfeição e fidelidade do que uma inteligência que não é voltada para isso. Então, quando você vai trabalhar, você tem essa opção de escolher as inteligências que já estão lá habilitadas. Quando eu falo inteligência, são as pessoas, né? É o perfil das pessoas. Você entra e você insere as informações. Por exemplo, você é um profissional da área de ciências, formado nisso, e eu posso pegar o currículo do Einstein e colocar lá. Eu posso pegar os livros do Einstein e abastecer aquela inteligência. Eu posso pegar conteúdos de internet e abastecer a inteligência com aquele material. E aí, quando eu fizer a pergunta, isso vai ser direcionado para esse canal. Certo? Deu para entender, Márcio? E aí, quando você tem esse retorno da inteligência, que geralmente eles colocam aqueles desenhinhos, hoje em dia você já consegue perceber que é uma resposta dada pelo GPT ou por alguma outra inteligência, o mais fácil é fazer você pegar e humanizar. Então, você vai colocar o seu detalhe ali, você vai colocar o seu charme. Você vai pegar aquele texto e vai adaptar com as coisinhas suas ali, para que não fique tão artificial. Pelo menos é dessa forma que eu faço, é dessa forma que funciona aqui para a gente. E se funcionar para vocês, também ficaria muito feliz em ter colaborado com isso. A inteligência artificial não está aí para substituir a humana, mas está para trabalhar junto. E quando você consegue equilibrar as duas coisas, você tem um retorno muito mais assertivo e muito mais direto para o seu negócio. Fui claro, Márcio? Make myself clear? Sim, perfeito. Deu para entender? Sim. Muito bem. Então, continuando aqui, senhoras e senhores, aproveitando para dizer para vocês que está em todas as livrarias do Brasil e do mundo, que sai em Marte, quando Elon Musk conseguir levar a gente para lá, o nosso livro Inteligência Competitiva,
Cadê, Márcio? Tá aqui. Põe aqui na câmera 1. Esse. Inteligência competitiva, onde eu relato assuntos aqui de experiências e dou muitas dicas para vocês, jovens e jovens, para que possam entrar no mundo do empreendedorismo pela porta da frente e não entrar ali rabiando pelos fundos, né? Então, sugiro a vocês, entrem na Amazon, tem este livro, entre nas livrarias, ou caso você precise ou você queira também, pode mandar a mensagem que eu resolvo essa questão para você. Aqui, para o pessoal do Instagram, estava falando sobre este livro, que está disponível em todos os canais digitais e físicos do Brasil e que sai em breve do universo. Voltando aqui para o nosso interrogatório de mim mesmo, temos mais uma pergunta. Temos uma pergunta de quem, Márcio? O que houve? Pergunta da Catalina, Catalina. Catalânia, nossa querida estagiária que está passando por uma fase de superação aqui em seus vídeos e seus cortes. Catalânia, faça-me a sua pergunta. Pergunte-me. Ela está dizendo que ela não sabe, gente, mas sabe sim. Faça a sua pergunta. Ela perguntou, como eu faço para evoluir na minha carreira e na minha vida profissional de uma forma assertiva? Foi isso? Foi. Muito bem. É que ela está sem microfone, então estou traduzindo o que ela está falando aqui de mim. Ela está ali atrás, daqui a pouco a gente vai mostrar vocês para ela. Ou mostrar ela para vocês. Depende, tudo nessa vida depende. Depende do que você quer fazer, depende de para onde você vai, depende de onde você está, depende do seu caminho. Mas o mais importante para que você tenha um futuro profissional legal, um futuro profissional que te traga realização, a primeira coisa de todas é você fazer o que você gosta. Você faz o que você gosta, Catalânia? É você fazer o que você gosta. Porque se você faz o que você gosta, você não trabalha. Certo, Márcio? Você nunca vai estar trabalhando, você vai estar se divertindo. Aqui, por exemplo, eu não acho que eu trabalho. Eu venho aqui, eu fico 30 horas por dia, mas eu adoro o que eu faço. Então, eu estou no caminho certo, porque é gostoso fazer o que eu faço. Então, a primeira coisa é você definir se o que você faz é aquilo que você gosta. E, a partir daí, você buscar empresas para você primeiro aprender o que você vai fazer. Um grande erro que ocorre hoje dos jovens que saem da faculdade é a pessoa se formar e já achar que tem condições de abrir uma empresa. E é aí que vai para o beleléu. Porque por mais importante, por melhor que seja, por mais renomada que seja uma faculdade, ela vai te ensinar ali a teoria, mas a prática da gestão de uma empresa você só vai ter fazendo a gestão da empresa. E vai ser muito difícil você fazer isso com a sua própria empresa no começo, porque você não vai ter experiência. Então, saiu da faculdade, procura um estágio, procura um emprego numa empresa que te forneça o conhecimento que você quer, dentro da sua área. E a partir daí, depois de algum tempo de experiência, você vai optar. Quero seguir a carreira dentro dessa empresa ou quero montar a minha própria empresa? E aí é muito mais fácil para você discernir o caminho que você vai tomar. Comigo aconteceu assim. A Mônica, se ela ainda estiver aqui, ela sabe disso muito bem, porque a gente trabalhou junto durante quase 5 anos, se não me engano, na Romanel. Eu trabalhei lá como assistente de marketing por vários anos, passei por várias experiências, tivemos lá várias mudanças dentro do segmento e eu fico feliz em falar que eu fui capaz de proporcionar uma grande mudança lá dentro, na área de criação, quando a gente deixou de utilizar materiais de fora e passou a utilizar dentro, por algumas aquisições de equipamentos que eu direcionei a fazer por lá, e deu tudo certo. Só que chegou um momento em que eu queria mais, eu queria crescer, e ali eu sabia que era mais difícil, porque a empresa é ainda do Martins, aquele abraço, você sabe que eu sou seu fã número 1, só que ele era o diretor da empresa e abaixo dele tinha a Mônica Tavares, que está aqui com a gente no Instagram, que era minha gerente. Só que para eu passar a ser gerente, o Martins tinha que sair. E como que o dono da empresa vai sair? Praticamente impossível. Então eu estava ali já no meu limite. E eu fazia alguns trabalhos paralelos de final de semana na área de criação. Eu vendia cartão de visita, vendia folhetinho, fazia foto e tal. E naquela época não tinha internet, tá, gente? A gente está falando aí, acho que de antes, um pouquinho antes de 1990. A gente está falando não, de 95, se não me engano. Tá? Eu comecei da internet, não tinha os recursos que tem hoje. E a partir daí, eu fiz para um gerente lá da Romanel um livro, Fernando Costa, aquele abraço.
E esse livro a gente editou, um livro de poesias. Ele fez as poesias, eu diagramei o livro, a gente publicou esse livro. E ele deu esse livro para o dono da empresa, que era o Martins. E aí o Martins me chamou na sala dele e disse, Tonhão, chega mais. Aí eu fui lá na sala dele e ele falou assim para mim, Antônio, é muito bom esse livro, parabéns, gostei muito da edição dele, mas eu quero que você escolha, ou você sai ou você fica. Eu não quero você aqui pensando nas suas coisas e não quero você na sua casa trabalhando para cá. Eu quero que você descanse. Então, ou você fica ou você sai. E eu chorei, eu falei assim, não, Martins, mas eu não faço isso no horário de trabalho, eu faço isso em casa, eu não misturo as coisas. Ele falou, não quero saber, pensa aí. Eu falei, tá bom. Passados longos 10 minutos, eu cheguei na minha sala e falei, quer saber? Acho que essa foi a dica. Aí liguei para ele e falei, Martins, vou sair. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então, eu saí de portas abertas, pelas portas da frente, sou amigo de todos lá, hoje ainda a gente presta serviço para as pessoas, e realmente saí de lá, só que numa posição muito difícil, digamos assim, porque Catalina, imagina você está num emprego, você tem a sua garantia, todo mês você tem o seu salário, você opta por sair sem saber o que você vai fazer da vida. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Então eu saí e comecei a bater de porta em porta, vendendo cartão de visita, folhetinho, assim, assado, até que as coisas foram acontecendo, conheci algumas pessoas, aí está o milagre do networking, porque eu conheci algumas pessoas, fui me aperfeiçoando, fui estudando, fui trabalhando, e hoje, 20 anos depois, eu tenho a minha própria empresa da área de comunicação visual, e a gente atende aí vários segmentos do mercado. Então, para você que está começando, que quer começar, o importante é, faça o que você goste e aprenda, e depois você saia para empreender. Fica a dica, certo? Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aí partindo agora para mais uma etapa do nosso vai e volta, do nosso bate-bola, com a nossa última pergunta do dia de hoje. A última e também a mais comprida, né? Caraca, Vinícius, você escreveu aqui, hein, amigo? Vamos lá. Vinícius, o Vinícius diz aqui para a gente. Quando falamos em empreendedorismo, uma empresa para funcionar, ela precisa de no mínimo 5 setores básicos: financeiro, gestão de processos, gestão de pessoas, marketing e vendas. Pensando nesses setores, quais ações você faria para remodelar uma empresa que é somente eu-presa? Quem aí já foi um eu-presa? Eu já fui eu-presa. No meu começo aqui da carreira, durante uns 3 anos, eu fui um eu-presa. O que é a eu-presa? Eu-presa é quando você faz tudo, né? Você é o financeiro, você é o vendedor, você é o produtor, você é o instalador, você é tudo. Então, você é uma eu-presa. E o normal de quando você sai da empresa para você empreender, depois de você ter aprendido isso tudo que eu falei, né? Espero que você aprenda e depois você empreenda e não inverta as coisas. Então, quando você sai para ser uma eu-presa, você não vai ter verba para pagar uma pessoa para cada departamento. Você não vai ter verba para bancar, alugar um espaço. Provavelmente você vai começar na sua casa, na casa da sua mãe, numa salinha, até você entender como funciona esse processo. Então, quando você é uma eu-presa, você tem que entender que você é uma eu-presa, mas você funciona como uma empresa. Então, você precisa ter separado na sua mesa, no seu computador, todos os segmentos de uma empresa. Então, você tem que ter uma pastinha onde você tem as suas contas a receber, as suas contas a pagar, onde você tem o seu fluxo de trabalho, onde você tem os seus contatos. Você tem que ser uma pessoa muito bem organizada. Você tem que dividir o seu dia com os seus afazeres da sua empresa. A primeira coisa que você deve fazer no momento que você decidiu ser empresário, certo? Um empreendedor, a primeira é você separar conta PJ de conta PF. Certo, Catarina? Separar. Porque você não separando, você vai fazer uma bagunça na sua vida financeira, você mesmo vai roubar a sua empresa, você vai achar que você está faturando tanto e não está, você vai achar que você está pagando contas e não está, vai virar uma bagunça. Então, a primeira coisa, você separa a conta PJ e conta PF. Vai no banco, hoje, com a facilidade dos bancos digitais, você consegue fazer isso em casa. Então, cria uma conta PF para você utilizar e cria uma conta PJ.
Se você faz uma retirada já de, sei lá, de R$1.000, de R$500 da sua empresa, a sua empresa já vai pagar a sua conta física. Você não vai pagar suas contas da conta PJ. A sua empresa vai transferir para a sua conta PF e da sua conta PF você faz todos os pagamentos que você precisa fazer da sua pessoa física. Certo? Então, espero que eu tenha feito, que eu tenha feito me entender nesse momento. Separou. Depois que você separou, você tem que desenhar quais são os setores da sua empresa. Eu não estou falando aqui que você tem que ter um espaço gigante, não. Estou falando para você separar na sua cabeça, no seu computador. Quais são os segmentos da sua empresa? O que você vai fazer? Você vai ser um prestador de serviço? Você vai ser um vendedor de produtos? Então, separa todos os segmentos. Você tem que ter uma área para a parte de vendas, uma área para a parte financeira, uma área para a parte de atendimento ao cliente, uma área para a parte da logística. Você vai fazer isso. E você vai ser essa pessoa. Uma coisa que eu fazia, Márcio, sabia de verdade? Quando eu estava fazendo alguma atividade na minha empresa, eu sentava à mesa e fazia. Quando eu estava fazendo contato com o cliente. Depois eu tinha que fazer a criação, que eu fazia a criação dos materiais gráficos, eu saía da minha mesa, eu ia para outro canto da mesa. E eu fazia lá. Porque essa atitude de parar de fazer aqui e ir para lá, já me mostrava, eu não sou mais o atendimento, agora eu sou o criador. Então, esse simples fato de você criar um break, nem que você não tenha outra cadeira na sua sala, você está criando, você está aqui entrando em contato com o cliente, fazendo um atendimento. Certo? Acabou esse momento, você vai, toma uma água e volta com uma outra função. Vai vestir um outro chapeuzinho, você vai ser o vendedor. Depois você sai e volta como o cara da logística. Ou seja, você tem que ter uma organização no seu dia para que cada momento você que cumpra cada função daquelas. E conforme a sua empresa for evoluindo, você for faturando, você vai agregando pessoas para desenvolver aquelas funções. E vai chegar um momento que você vai ter uma pessoa para cada função, e você vai começar a gerir essas pessoas. Isso vai te trazer um retorno, vai te trazer a oportunidade de contratar um espaço maior para você se localizar, e aí você vai crescendo. E daí, o céu é o limite. Então, é importante, respondendo aqui o Vinícius, independente do tamanho da sua empresa, se você é uma empresa ou se você não é uma empresa, primeiro é você separar pessoa física de pessoa jurídica. E depois disso, você ter um calendário, não digo um calendário, uma organização muito fiel, se possível, com horários, onde você vai exercer determinada função. E dica. Essa dica é matadora. Eu, se fosse você, já teria valido só esse vídeo para essa dica que eu vou falar agora. Presta atenção. Eu vou falar até aqui para essa câmera aqui. Ó. Quando você é uma pessoa que você tem uma empresa, você está vendendo para alguém. Tá? Essa pessoa não sabe que você é sozinho. Essa pessoa imagina que você tem uma organização por trás de você. Só que se você manda um e-mail para essa pessoa, escrito lá, vinicius@eupresa.com.br, né? Vendendo alguma coisa, beleza, você é do atendimento. Quando a pessoa comprou e você vai fazer um pós-venda, você vai fazer uma logística, alguma coisa, ou principalmente você vai cobrar esse cliente, se você mandar do seu mesmo e-mail, o cara vai falar, poxa, mas o cara me vendeu, está me cobrando, está entregando, está fazendo tudo. Então, a dica é, cria um e-mail diferente com pseudônimo. Então, se você chama vinicius@eupresa.com.br e você é do atendimento, o cara do financeiro pode chamar Jaime, que é o nome mais forte, é o nome mais de financeiro, um Jaime, ou, de repente, um Albuquerque, um Rodolfo, que são nomes assim de caras da contabilidade, né? E você vai mandar rodolfo@euempresa.com.br. Você é uma outra pessoa que está entrando em contato com o cara, mas na verdade é você mesmo. Então você consegue criar vários personagens dentro da sua empresa de você só, para que as pessoas lá fora, nesse momento em que você é pequeno, não achem que você é pequeno. O que importa é o que você entrega, não o seu tamanho. Então você cria funcionários, entre aspas, fantasmas, para fazer esse gerenciamento para você, cada um com o seu próprio e-mail. Você vai primeiro comprar o seu domínio, isso é óbvio, não vou nem falar aqui porque tem que ter o seu domínio, porque você mandar um e-mail de trabalho, @gmail, hotmail, essas coisas não funciona, né? Fica muito amador. Então, você vai fazer isso com o seu próprio domínio. Feito isso, você vai ter um e-mail para cada uma dessas pessoas, essas pessoas separadamente vão atender o seu cliente. Só que é você mesmo. Então, é você mesmo. E detalhe, se a pessoa fala assim para você, olha, eu queria falar com o Rodolfo do marketing, eu queria falar com o Jaime do financeiro, qual que vai ser a sua resposta?
Qual vai ser a sua resposta? Porque é você. E se você falar o telefone com a pessoa, ela vai perceber. A sua resposta é a seguinte: olha, ele está em reunião agora, posso ajudar você? Ou seja, você vai ser aquele cara que vai ajudar o seu cliente em todo momento, até quando a pessoa do financeiro não pode. Porque o cara do financeiro vai cobrar o seu cliente. E o seu cliente está bravo com ele. Então, e o seu cliente não vai ficar bravo com você. Ele vai ficar bravo com o cara do financeiro. E aí, quando você resolver a questão do seu cliente em relação ao financeiro, você foi um cara que, além de vender, resolveu a situação dele. Ou seja, o cara vai amar você. Você está me entendendo? Então, existem várias formas de você resolver essas questões da empresa, de você ter todo esse movimento. O fato de você ser sozinho, de estar começando, não significa que você não possa ser criativo ou que você não possa inventar soluções para que seu cliente se sinta cada vez mais confiável, mais confiante e mais seguro em fazer um trabalho com você que está aí do lado de lá. Certo? Senhoras e senhores, chegamos aqui ao final de mais esse dia de Papo com Tony, em relação a essas dúvidas que esses queridos mandaram aqui para a gente. Aqui no Instagram também, algumas pessoas mandando algumas questões que eu vou responder para vocês em breve. E quero deixar aqui o meu convite, o nosso convite, para que você siga o nosso canal, @eseeusoubesse no Instagram, para que você compartilhe esse vídeo que você acabou de assistir com as pessoas que estão começando agora, com aquelas pessoas que precisam de um pouquinho de dica, de informações para melhorarem ainda mais na sua empresa. E que você comente aqui embaixo. Se você ainda tem alguma dúvida, manda aqui para mim que eu vou responder para você no nosso próximo Papo com Tony aqui no E Se Eu Soubesse. Deixo a você aqui meus parabéns, meu abraço por ter acompanhado a gente até agora. E volte em breve. Estaremos aqui de braços abertos para você, eu e toda a nossa equipe que está ali atrás nos manejos do podcast E Se Eu Soubesse. Um abraço e até a próxima.